A LGPD, sancionada em 2018 e em vigor desde setembro de 2020, trouxe mudanças significativas na forma como as organizações, incluindo os cartórios, lidam com dados pessoais. A lei estabelece diretrizes rigorosas para a coleta, armazenamento e tratamento de informações pessoais com o objetivo de garantir a privacidade e proteger os direitos dos titulares dos dados. Com a crescente digitalização dos serviços e o aumento da importância da proteção de dados pessoais, entender como a LGPD impacta o funcionamento dos cartórios é essencial. Por isso, neste episódio vamos entender como os cartorários, que já lidam com dados sensíveis e de alta importância, estão se adaptando a essas novas exigências. Para nos ajudar com esse tema, recebemos uma das referências nacionais no estudo sobre a LGPD, a advogada Patrícia Peck. Então fiquem conosco e vamos explorar juntos como essa legislação influencia no dia a dia dos cartórios. A Noreg Brasil apresenta Papo de Cartório. A nossa convidada de hoje é advogada, especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança. Graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, Patrícia é PhD em Direito Internacional e membro titular do Comitê Nacional de Cibersegurança. Seja bem-vinda, Patrícia, ao Papo de Cartório. Olá, Jeans, muito obrigada pelo convite para estar aqui com você no Papo de Cartório. Doutora Patrícia, para a gente começar, você pode nos dar uma visão geral sobre o que é a LGPD, quais são os seus principais objetivos? E por que é tão importante para as organizações, incluindo os cartórios, se adaptarem a essa lei? Bem, eu acredito que a maior relevância de se estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é porque, primeiro, é uma lei. Então, ou a gente está legal ou ilegal. Então, a gente tem que buscar essa conformidade. Mas segundo, que eu acho que é o efeito mais relevante, é que a LGPD tem uma característica de uma legislação reputacional. Ela traz ali direitos, garantias, dentro de toda uma trilha de direitos humanos. Então, o cartório que mostra que está em conformidade com a LGPD, com certeza, ele também se diferencia e mostra um cuidado adicional junto ao cidadão, né, junto à população brasileira. Doutora, a LGPD estabelece várias exigências para o tratamento de dados pessoais. Quais são as principais obrigações que os cartórios precisam cumprir para estarem em conformidade com a LGPD? Já no tocante às exigências trazidas, pela legislação para cumprir com a LGPD, acredito que a gente pode dividir em dois grandes pilares, o da transparência e o da segurança. Então, dentro ali da transparência, precisam ser seguidos os princípios, que a LGPD traz, inclusive, dentro desses princípios, há aí uma grande premissa que é tratar dados pessoais mínimos necessários para alcançar a finalidade. E esse é um dos pontos extremamente importantes. Já no pilar da segurança, precisa investir em tecnologias protetivas, adotar essas medidas técnicas e administrativas para garantir uma maior proteção dos dados pessoais, mas também lembrar que, além de ter ferramenta, precisamos ter cultura de segurança. Então, esse trabalho contínuo de estabelecer o programa de privacidade e proteção de dados, de nomear o DPO, que é o encarregado de dados, e de fazer campanhas educativas ali tanto para as equipes como para a comunidade também. Então, a gente tem que aumentar nosso grau de maturidade em proteção de dados a partir de investir em tecnologias, em processos e em pessoas. E como a LGPD exige que os cartórios obtenham e gerenciem o consentimento dos titulares de dados? Quais são as dificuldades que eles podem enfrentar nesse processo? No tocante ao consentimento, é importante lembrar que ela é uma das bases legais que permitem, que legitimam o tratamento de dados pessoais. Nós temos várias outras previstas no artigo 7 e no artigo 11 da LGPD. Mas por que isso?
Por quê? Nós sabemos, e quando a legislação foi feita, traz isso também, que a gente precisa tratar dados pessoais para poder estabelecer relações seguras entre as partes, entre indivíduos e instituições. Então, ao mesmo tempo que podemos precisar ter que ter um consentimento, dependendo da atividade, nós também sabemos que quando estamos diante de relações contratuais, quando estamos diante de apresentação para um processo judicial, ou mesmo ainda em questões que possam envolver proteção de crédito, proteção da vida, da saúde, ou seja, todas essas bases legais legitimam o uso dos dados pessoais. Quando há necessidade da captura do consentimento, precisa haver uma gestão disso. Não adianta você capturar, guardar e depois não achar se ele precisar ser apresentado. Por isso a necessidade de se investir em ferramentas que permitam essa gestão de consentimentos trazido pela legislação. Agora falando sobre desafios e adaptações dos cartórios à LGPD. Doutora Patrícia, quais são os maiores desafios que os cartórios enfrentam na adaptação à LGPD, especialmente considerando a natureza sensível dos dados com os quais eles trabalham? Do ponto de vista dos desafios que os cartórios enfrentam na adaptação à LGPD, eu acredito que, primeiro, é uma legislação de alto impacto, é uma legislação que é complexa. Então, começa naquela definição de quem cuida disso dentro do cartório. Daí a importância de nomear, o encarregado de dados, o DPO, para ele poder fazer o acompanhamento do programa de privacidade e proteção de dados. O segundo desafio está na própria mudança de cultura. E aí o terceiro desafio é o orçamentário, porque precisa investir para poder alcançar a conformidade com a legislação. Mas assim, pensando o negócio do cartório, pensando que há tratamento específico, inclusive a partir ali do capítulo 4 da LGPD, que trata de proteção de dados na administração pública, nós podemos dizer que os cartórios são o grande repositório de dados pessoais da população. Então, realmente é uma matéria que precisa de atenção e priorização. E aí isso, ali no dia a dia do cartório, precisa se construir, para que você possa ter a ação de conformidade com a LGPD acontecendo e evoluindo. A implantação da LGPD pode exigir mudanças significativas nos processos internos dos cartórios? Quais são algumas das melhores práticas para a transição e adaptação à nova legislação? Com toda certeza, a implementação da LGPD afeta a rotina dos cartórios. E não só ela. Se a gente pensar toda a transformação digital que nós atravessamos, a gente sai daquele cartório, do balcão, do papel, do carimbo, para um cartório que passa a ter serviços digitais. E essa informação trazida ali como dado pessoal da LGPD precisa ser protegida independente do suporte, seja o suporte físico em papel, seja o suporte digital. Então, quando passa a se ter que adotar, por exemplo, um controle de acesso maior, quem é que pode acessar o quê, não deixar um documento que tenha dados pessoais ou dados pessoais sensíveis numa pasta pública, facilmente acessível por todos, inclusive pensar que precisa haver proteção de dados pessoais em todo o ciclo de vida da informação ou do documento até o descarte. Então, a prática de descarte seguro também é uma rotina essencial. E nós ainda temos um grande desafio, que é, às vezes, não achar que vai acontecer, aquela situação, aquele incidente. Os cartórios também se tornaram alvos de ataques das quadrilhas devido a terem esse ativo de dados tão valioso. Então, acredito que a implementação da LGPD gera uma melhoria de governança, de gestão do próprio cartório e também reforça ali uma blindagem tanto para a reputação quanto para o patrimônio.
como a LGPD está impactando a maneira como os cartórios interagem com os titulares dos dados e como eles gerenciam a privacidade e a segurança das informações? Eu acredito que o primeiro contato hoje que o titular, que é usuário, né, do cartório, acaba tendo em termos de percepção da LGPD, é que é uma legislação que exige regras claras, que exige comunicação, transparência, segurança. Então você passa a ver já avisos no ambiente do cartório, você tem a política que tem que estar publicada. Então, esses são itens que já vão mostrando ali no contato do dia a dia do cidadão a preocupação do cartório com gerenciar a privacidade e segurança. Então, também existe aquela necessidade de orientar o próprio cliente no papel que ele tem também de proteção dos seus dados pessoais, né? Então, é algo que precisa acontecer dos dois lados, né, tanto por parte do cartório como por parte do titular de dados. E qual é a sua avaliação sobre o papel dos encarregados de proteção de dados, os DPOs, nos cartórios? Como eles podem ajudar a garantir que a LGPD seja cumprida de forma eficaz? Como eu já falei, a função do encarregado de dados, que é o DPO, que agora inclusive ficou ali mais regulamentada pela resolução trazida pela LGPD, a resolução 18, é uma função extremamente importante e que consegue ali ser quem possa, de fato, assumir o papel e a responsabilidade para que os cartórios fiquem em conformidade com a LGPD. Então, às vezes, quando a gente fala, né, um assunto, o brasileiro é bom de iniciativa, não de acabativa, né? O que eu quero dizer, a gente precisa conduzir esse assunto e aí isso consegue ficar mais centralizado nas mãos do encarregado de dados, que também passa a ser o interlocutor tanto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como com os próprios titulares, quando eles precisam ali requisitar direitos de titulares, né, previsto no artigo 18, o 19 e o 20 da LGPD, e receber os seus retornos. Então, acaba sendo não apenas uma obrigação legal de nomear o encarregado de dados, mas ele acaba sendo estratégico para conseguir viabilizar a implementação da conformidade da LGPD. Doutora, você pode falar um pouquinho sobre as principais armadilhas ou erros que os cartórios devem evitar ao implantar a LGPD? Como evitar os problemas comuns? Do ponto de vista de erros ou armadilhas, eu prefiro dizer que nós estamos vivendo uma jornada de aprendizado para implementar a LGPD. Mas acredito que o que a gente precisa ter muito cuidado é evitar aquele pensamento de eu já fiz aqueles itens de conformidade com a lei, como se fosse um projeto que acaba e que encerra. A legislação vem sendo atualizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De um lado, a gente tem que acompanhar as novas regulamentações, porque a lei ainda está sendo mexida, trabalhada nesse nível da ANPD, porque tinham muitos artigos que precisavam ser regulamentados. E, por outro lado, como é uma legislação para proteger os dados pessoais, a gente também tem que ficar de olho na evolução da tecnologia, dos tipos de ataques, dos tipos de golpes. Então, esse é um processo contínuo. Então, imaginar, ou ter aquele questionamento, nossa, de novo LGPD, ainda tenho que ficar investindo em questão de cibersegurança, proteção de dados? Sim, tem que ter essa temática com uma previsão orçamentária e com plano de ação anual, todo ano. Você vê alguma tendência futura em relação à proteção de dados LGPD que os cartorários devem estar atentos? Como eles podem se preparar para essas mudanças? Bem, eu tenho participado de eventos, inclusive promovidos pelo próprio CNJ, para que se dissemine ainda mais a conformidade da LGPD junto aos cartórios. Como nós vivemos um ambiente que vai exigir
interoperabilidade, compartilhamento de dados, né, isso tudo se formando também para viabilizar não só o Brasil digital, mas esse Brasil que quer participar da corrida robótica da inteligência artificial. Então, todos precisam alcançar uma conformidade mínima, né, porque senão aquele que não faz traz risco para todos os demais. Então, a nossa tendência em relação à proteção de dados e à LGPD nos cartórios é justamente a de conseguir alcançar ali um nível de segurança em bloco, ou seja, com um piso mínimo comum, até porque estamos já aí com ambientes que compartilham dados. E agora, doutora Patrícia, para finalizar, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que estão trabalhando na adaptação dos seus cartórios à LGPD. Quais conselhos finais você daria para garantir que eles possam implementar a lei de maneira eficaz e contínua? Bem, como conselho final, né, eu gostaria de dizer que, mais do que uma lei, né, a conformidade à LGPD está muito relacionada até com os pilares de ESG, de sustentabilidade. Então, vamos fazer do limão à limonada. Ao invés de enxergar apenas como uma obrigação ou um custo, olhar para a LGPD como uma oportunidade, como uma medida de proteção, né, tanto ali do cartório, como também do cidadão. Eu queria dizer que é muito importante poder ter protocolo de resposta a incidente e fazer uma sala de crise, de teste, para saber se vai saber lidar bem e rápido se houver algum tipo de violação de dados pessoais, algum tipo de ataque, algum tipo de golpe. A gente escreve, né, as políticas, treina e aí precisa testar para ver se está todo mundo preparado ali para agir se acontecer alguma coisa. E assim, a gente encerra mais um episódio do Papo de Cartório. Doutora Patrícia, foi um prazer enorme ter você conosco no Papo de Cartório hoje. Muito obrigado pela sua presença e pelo excelente conteúdo que você trouxe para o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Para mais informações sobre a Anoreg e a atividade cartorária no Brasil, acessem o nosso site, presente na descrição desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de deixar as suas sugestões de temas para futuros episódios. Para ficar sempre atualizado com nossos novos episódios, siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, inscreva-se no Castbox ou no YouTube e não deixe de nos favoritar na Deezer. Comigo, na equipe do Papo de Cartório, estão Alexandre Lacerda, Melina Rebuzzi e eu sou Jean Frois e fico por aqui. Até o próximo papo.